Boa tarde, família querida, abençoado por Deus. Te saludo com a graça e a paz do Espírito Santo. Nessa tarde de hoje, nessa terça-feira, Jesus tem uma reflexão para a sua vida. Glória a Deus, uma palavra de resposta para o seu coração. Você que entrou aqui precisando ouvir a palavra de Deus. Você que disse, Deus, fala comigo. Hoje chegou o dia de Deus falar com o teu coração através dessa poderosa mensagem. Você crê? No livro de Mateus, capítulo número 16, versos de número 18, vai dizer assim: Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nesta tarde a Bíblia vai falar que Jesus ele ama Pedro. Aleluia, quando Jesus escolhe Pedro em Lucas capítulo de número 5, quando Jesus sobe em cima do barco de Pedro, quando Pedro quer desistir de tudo, e Jesus chegou na hora em que Pedro abriu mão daquela noite, daquela trajetória, e de repente Jesus pegou na mão de Pedro e fez Pedro voltar para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Então olhe para mim, essa palavra hoje é para você. Quando Jesus aleluia, ele dá em dobro aquilo que Pedro nem esperava. Jesus abençoa Pedro dentro daquele barco, entrega um milagre para ele. Pedro ia voltar para casa de mãos vazias, mas Jesus chegou na vida daquele homem e mudou todo aquele cenário, aquela trajetória, com simplesmente uma palavra: tenta só mais uma vez. Então olha para mim, Pedro ele chama a atenção dos amigos para poder ajudar. O milagre foi tão grande que as redes chegou a se rasgar com tanto peixe. As mesmas pessoas que viu Pedro desistindo foi as mesmas que ajudou a ele naquela noite. E a Bíblia vai dizer que nesta passagem que acabamos de ler, quando Jesus está passando pela cidade de Filipe, de Cesareia, Jesus ele chega junto dos discípulos e os discípulos não reconhecem Jesus. Quando ele olha e diz: quem você acha que eu sou? Um diz: eu acho que tu és o Elias. Outro diz: aleluia, eu acho que tu és um profeta. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, e você? Quem diz quem eu sou? Pedro disse: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na hora Jesus olha para Pedro e diz: pois também te digo que bem-aventurado és tu, Simão Barjona, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele momento Jesus muda o cativeiro, muda mais uma vez a identidade de Pedro. Pedro não tinha nome, Barjonas era o nome do seu pai, aleluia, mas Jesus ele mudou o nome de Pedro e colocou um título: Pedro Pedra, aleluia, e de repente sobre a pedra ele edificava a sua igreja. É tão provável que Pedro foi um dos discípulos que Jesus mais amou. Pedro foi falho, negou Jesus, mas Pedro foi um que deu mais orgulho ao reino dos céus. Com a primeira pregação, a cerca de 3.000 almas para o céu. Então quem passa a dar prejuízo e desonra vai passar a dar orgulho para Deus dentro da sua casa. Jesus tem promessa dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu esposo, na esposa, nos filhos, e Jesus está dizendo para você: não desista daquela pessoa que você está orando por ela. Não abra mão daquela vida, porque Jesus tem obra na vida dele e Deus vai cumprir e vai terminar a boa obra que ele começou na sua casa. Jesus ele é especialista em chegar nas horas que a gente não tem mais força. Bruno, por quê? Porque Jesus olha para Paulo e diz: Paulo, não preciso tirar o espinho de você, mas a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então olha para mim, crente, receba essa poderosa reflexão dessa tarde de hoje. Receba o poder do céu, e Deus está dizendo: desista de desistir. Se você parar no meio da caminhada, Jesus vai entrar no teu barco e vai mandar você voltar para o lugar que você saiu. E o que Deus tem para fazer na sua vida, Deus vai lhe honrar na terra que lhe humilharam, porque muitas vezes quem viu sua queda, sua falha, se você desistindo, foi pessoas da sua rua. E Deus está dizendo: ei, hoje você não tem, mas amanhã você vai ter para dar. Hoje você pede emprestado, amanhã é você que vai emprestar. Então recebe essa palavra, crente, em nome de Jesus. Deixa teu like e se inscreve no canal se não for inscrito, em nome de Jesus, e tome posse nessa tarde de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você vai dizer comigo: amém.